Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o candidato do PT ao governo do Estado, Lindbergh Farias, contando com a participação do jornalista Milton Coelho da Graça. Vamos falar de um outro tema, educação. O atual governo promete investimentos para melhorar o índice do Estado no IDEB, que ainda é muito insuficiente. O Rio de Janeiro, a despeito de ser a terceira ou a segunda maior economia do Brasil, apresenta nesse indicador social um índice absolutamente insatisfatório. Como resolver, como superar essa contradição do segundo Estado mais importante da Federação economicamente e ter um desempenho numa área tão importante, tão vital como a educação, de maneira tão insuficiente? Você falou tudo, Ricardo Bruno. Nós somos a segunda economia do país e o 15º Estado em nota do IDEB. O IDEB agora, a gente vê a nota da educação de cada Estado brasileiro. Eu tenho falado que eu quero resgatar os CIEPs. Primeiro é um projeto do Darcy, junto com o Brizola, que foi um projeto, ao meu ver, revolucionário na década de 80. Só que a gente tem que fazer agora as adaptações para o mundo que a gente está vivendo. Revolução tecnológica, internet. Eu quero uma escola de horário integral com alta tecnologia, com cultura, esportes, com ensino técnico profissionalizante. No Rio de Janeiro, só 3% do ensino médio tem ensino técnico profissionalizante junto. Nós temos que juntar essas coisas. Tem muitos empregos sendo gerados aqui, mas que a nossa juventude não está capacitada para ocupar esses empregos. Eu acho que essa é a grande virada. Você sabe que o estado do Ceará é um estado referência em investimento em educação. Eles estão fazendo lá uma grande transformação. Por exemplo, no estado do Ceará, toda criança antes de 8 anos de idade está alfabetizada. Isso foi uma vitória. Nas redes municipais, a nota do IDEB do estado do Ceará, hoje é uma nota 6. É uma nota altíssima. Nosso IDEB aqui, nós estamos falando de 3 e pouco. Nós somos o pior IDEB da região sudeste. Sul e sudeste, o pior lugar é o Rio de Janeiro. Você sabe que eu acho que o Ceará está preparando o Estado para dar um grande salto, né? Hoje já em concursos, no Enem, cearenses passam para vagas em São Paulo, das universidades do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro tem que se espelhar no exemplo de um Estado do Nordeste, mas que fez o dever de casa bem feito, colocou a educação como prioridade. Eu sei, Ricardo, que você que está nos escutando pode pensar, em época de eleição todo mundo vem falar de educação. Só que eu fui prefeito em Nova Iguaçu e eu coloquei como prefeito a educação como prioridade lá. Você pode conversar com qualquer professor de Nova Iguaçu. Nós fizemos o melhor plano de cargos e salários do estado do Rio de Janeiro. Os professores de Nova Iguaçu podem falar sobre isso. Fizemos um projeto para o bairro Escola, em que a gente construiu a lógica da escola de tempo integral, num conjunto de parcerias no bairro, com escolas de teatro, com escolas de cinema. Esse projeto foi premiado pelo Instituto Itaú Social, pela Fundação Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, ganhou vários prêmios e virou referência para a criação, por parte do Ministério da Educação, do programa Mais Educação, que amplia a jornada escolar. Fizemos um outro programa que chama Nova Iguaçu Cidade Universitária, que era uma estratégia para colocar o filho do trabalhador na universidade pública. A gente fez curso pré-vestibular com a FRJ, eu dava uma bolsa para o estudante cotista e prounista que estudava na universidade pública. Então, eu fiz isso como prefeito. Eu acho que eu posso ser o governador do Rio de Janeiro que coloque novamente a educação como prioridade. Outro tema importante é em relação aos transportes. A despeito dos investimentos para o metrô, 8 bilhões e meio em direção à Barra da Tijuca, hoje a situação, o retrato atual ainda é caótico. Quem vê pela manhã os trabalhadores vindo da Baixada Fluminense nos ônibus, nos trens e ônibus, vê que a situação é absolutamente caótica. Trens superlotados, sucateados. Você está sendo generoso quando diz só caótica, né? É desesperadora. Pois é. Bom, desesperadora, talvez seja o termo melhor para definir a situação. Como superar isso? Quer dizer, na verdade, essa história não é uma história recente. Ano após ano, governo após governo, eleição após eleição, se ouve a situação desse nó do transporte de massa no Rio de Janeiro e não é superado, não há avanço significativo. Eventualmente um trem novo aqui, um trem com ar-condicionado ali, mas o conforto mínimo exigido para que a população possa se deslocar ainda não existe. Como garantir isso, Sandro? Olha, mas a situação piorou muito nesse último período, viu, Ricardo? Hoje um trabalhador que mora na Baixada Fluminense, trabalha no Rio de Janeiro, às vezes demora 3 horas para vir, 3 horas para voltar. A mesma coisa de São Gonçalo. Está um inferno. Está insustentável.
E eu volto a falar aqui dos dois rios. Eu rodei esse estado todo com a caravana da cidadania. E é impressionante, no Brasil houve um processo de diminuição da desigualdade. Mas no Rio de Janeiro aumentou muito. Você tem um rio que tem muitos investimentos, serviços públicos com a qualidade razoavelmente boa, e tem um outro rio que está completamente largado. Eu falo nessa área de transporte público. O governo do estado está fazendo um investimento de levar o metrô de Ipanema para a Barra da Tijuca. É uma obra importante? É. Custou 8 bilhões e meio. É uma obra que é importante o governo tocar. Só que o outro lado do rio está completamente abandonado. Esses trens da Supervia, na verdade, é um grande desrespeito com o povo trabalhador. Quebram a todo instante. Né? E você sabe que tem um projeto, por exemplo, que o professor Sérgio Magalhães, que é presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, tem defendido isso ao longo dos últimos tempos, que é de transformação dos trens da Supervia em metrô de superfície. Isso. Nós estamos falando aí em 200 quilômetros de linha. Está tudo aberto, é uma obra mais barata. Porque quando você faz uma obra de Ipanema para Barra, de metrô, você tem que botar o tatuzão, é obra que a empreiteira gosta, mas em obra muito cara. E como gosta. Gosta. Agora, você pode transformar os 200 quilômetros de linha da Supervia em metrô de superfície. Fazendo, sabe o quê? Reformando a estação, que as estações são de respeito total a idoso e a pessoa com deficiência, e investindo em velocidade e segurança. Sabe por que o trem da Supervia não pega a velocidade que precisa pegar? Porque tem trechos que você passa, lá em São João de Meriti, você passa no centro. O carro para de um lado e o carro para do outro. Então o maquinista está sempre ali com a velocidade pequena, porque não pode impor uma velocidade. Então é você fazer investimento de reforma de estação, isolamento das linhas, velocidade e segurança. É uma obra revolucionária. Agora, em relação à gestão também, existem algumas situações que me chamam a atenção. Por exemplo, a mesma empresa que controla as barcas é a empresa que controla as pontes Rio-Niterói. Então não tem barca para São Gonçalo. Talvez não interesse botar barca para São Gonçalo, porque você vai matar um outro negócio. Quer dizer, como é que você, como governador, vai administrar isso? Outra situação inusitada, por exemplo, a FETransport, diferentemente de todos os outros estados do Brasil, controla aqui o bilhete único, faz a gestão do bilhete único do Vale Transporte, coisa que não ocorre em outros estados. Diante dessa situação, que tipo de iniciativa você vai tomar caso se eleja? Você falou num ponto que é essencial. Eu acho que aqui primeiro tem que voltar a ter governo nessa área. Porque essa é uma área em que o governo foi completamente capturado pelos interesses das grandes empresas. É submisso. Submisso. Correta, Quando quebra o trem da Supervia, sabe qual é a sensação do povo? Não tem ninguém para me defender. É papel do governo fiscalizar, regular, ter independência. Não teve, não tem. No caso que você falou de Niterói, da ponte de Niterói das barcas, é um absurdo porque é a mesma empresa que controla as duas concessões. Qual o interesse de colocar para São Gonçalo? Se a pessoa de São Gonçalo vai ter que passar por ele de todo jeito. É bom lembrar que São Gonçalo é a segunda cidade do estado. As pessoas às vezes esquecem isso, que São Gonçalo cresceu. Me parece absurdo, né? É a Campinas, nossa. Exatamente, é a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro. Então, é muito bom para a concessionária. Ela diz, não, a pessoa de São Gonçalo vai ter que passar por aqui, seja pela ponte ou pela barca em Niterói. Absoluto. E não é só isso, em relação às empresas de ônibus também. Você sabe, não existe mais hoje controle. Lá em São Paulo, seja na prefeitura ou no governo do estado, como tem subsídio, o estado e a prefeitura têm controle das contas. Aqui não existe. Só uma pergunta objetiva. Se você for eleito governador, você vai tirar a gestão do transporte, do Vale Transporte e do bilhete único da FETransport? Eu quero controlar. Eu vou dizer o seguinte, tem que abrir todas as contas. Essa caixa preta, que ninguém sabe o que é, ninguém tem controle, vai acabar. Nós vamos ter controle de tudo e vamos fazer o que Brizola fez em alguns momentos. Se tiver empresa que não esteja funcionando direito, nós vamos trocar, o Estado vai jogar um papel mais firme nesse sentido. Vamos fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o candidato do PT ao governo do Estado, senador Lindeberg Farias.